Estive pensando em relação a uma pessoa que vai fazer aniversário essa semana. Não é um aniversário assim tão redondo. Serão 189 anos do nascimento dele. Um personagem, às vezes, até pouco comentado dentro das casas espíritas, dentro até do próprio movimento espírita, mas que teve uma importância muito grande para o desenvolvimento da mensagem do século passado. Estamos falando de William Crookes. William Crookes foi um grande pesquisador inglês que trabalhou investigando a mediunidade de uma jovem de 15 a 20 anos, chamada Florence Cook. E trabalhou com ela durante 5 anos. Começou a investigar a mediunidade dela quando ela tinha 15. E quando ela estava com 19 para 20 anos, foi quando terminaram os trabalhos. Ficou praticamente 5 anos cuidando de analisar todos os fenômenos de materialização que Florence Cook produzia. Fenômenos incríveis que estão registrados na obra Fatos Espíritas, em que William Crookes apresenta todo um conjunto de experimentações que foram feitas, em que os espíritos se materializaram e puderam oferecer uma comprovação bastante cabal da sobrevivência da alma após a morte. Foi um período assim bastante interessante, porque não só Florence Cook, mas outros também foram investigados. E William Crookes deixou um legado maravilhoso de trabalhos feitos na comprovação científica da mediunidade. Alguns companheiros muitas vezes dizem assim: poxa, mas por que não aparece um outro médium desse para apresentar essas materializações de frente das câmeras? Acabar de vez com a descrença humana, destruir com essas insistentes falas de que a vida termina no túmulo. Por que a espiritualidade não manda um médium só desse para fazer um trabalho desse tipo? Poxa, que saudade desse tempo. E, na verdade, nós já tivemos vários médiuns e ainda temos que produzem fenômenos de materialização. Chico Xavier produzia fenômenos de materialização. Divaldo Pereira Franco também já realizou várias reuniões de materialização. Esses fenômenos eles não ficaram adstritos apenas ao século XIX, mas eles acompanharam o século XX, trazendo também informações. Mas a doutrina espírita se consolidando, ela começou a perceber que o fenômeno de efeitos físicos, na verdade, não era o de mais importante que tínhamos para oferecer para os homens. Porque muitas vezes as pessoas se defrontam com o fenômeno da materialização, veem a realidade da vida após a morte, mas isso não determina uma mudança de hábitos na criatura. O que mais o Espiritismo quer não é comprovar que existe vida após a morte. Seu objetivo é transformar as criaturas. Se nós pudermos mudar as criaturas por outro caminho, nós certamente poderemos utilizá-lo, porque as materializações não produziram tantas transformações de vida como as obras escritas, como as páginas psicografadas, como as obras oferecidas pelas mãos de Chico, de Divaldo, de Ivone, de tantos outros médiuns extraordinários que legaram para nós um conteúdo maravilhoso. Então, na verdade, hoje nós temos um instrumento muito mais poderoso para a transformação dos homens, qual seja a mensagem contida nas obras psicografadas, parecem e são muito mais efetivas para o convencimento do homem de fazer uma nova história na sua vida. Então, para aqueles que, de certa maneira, questionam o porquê de não existirem esses fenômenos, lembremos, o objetivo do Espiritismo não é trazer uma comprovação simples e pura da imortalidade. Isso nós já temos. A comprovação agora é no sentido de comprovar ao homem a necessidade da mudança. E para os que insistem, mas insistem, de ter uma comprovação cabal que não aparece, nós precisamos recordar das cartas consoladoras, que são aquelas cartas escritas
pelos desencarnados para seus parentes, onde aparece o nome dos seus entes queridos, que dá datas, detalhes que o médium jamais poderia saber. E através dessas cartas consoladoras, nós ligamos esses dois mundos: o mundo da transformação, o mundo da psicografia, o mundo da mediunidade dos tempos de agora, com a comprovação científica do século XIX, porque as cartas consoladoras são também uma prova viva da realidade do mundo espiritual, pela incontestável justeza dos seus conteúdos e a capacidade de poder serem comprovadas aquelas ideias e informações contidas nessas páginas, nesses recados, nessas cartas trazidas do mundo espiritual. Então, nesta semana em que nós comemoramos os 189 anos de William Crookes, não nos esqueçamos, aquela mediunidade foi muito importante, mas ela não pode mais se repetir para que a gente não se perca na periferia da doutrina, mas avance para o cerne dela, descubra o seu real propósito e faça aquilo que as religiões vêm pedindo há milênios na Terra. Muda, transforma a tua vida.